Muito bem. A vida que segue. Estamos encerrando hoje essa série de conversas que nós tivemos, cuja ideia foi trazer à comunidade reflexões a respeito da vida debaixo do sol. Como a gente deve se comportar mediante algumas coisas, mediante outras coisas. A gente falou sobre sofrimento, a gente falou sobre um monte de coisas, né? Foram várias. Essa é a 12ª conversa que a gente tem, se não estiver enganado, a respeito desse assunto. E eu fiquei muito feliz pela repercussão dentro da comunidade, várias pessoas comentando, alguns irmãos comentando pela internet, já que a gente coloca todo esse material lá no nosso canal no YouTube. E foi realmente bacana perceber o retorno positivo da comunidade nesse aspecto. E eu escolhi como tema final dessa série de conversas, religião. Por quê? Porque a vida debaixo do sol implica em se deparar com a religião. Assim como nós conversamos sobre sofrimento, por exemplo, que é uma realidade da vida debaixo do sol, e outros temas desse sentido, também a religião é uma grande realidade para nós na vida que acontece debaixo do sol. Nós praticamente não podemos pensar na vida como a conhecemos, principalmente nós urbanos que somos, cosmopolitas que somos, pós-modernos que somos, capitalistas que somos, sem religião. A gente vai se deparar com a religião, mesmo sem querer, mesmo o mais convicto ateu, ele vai se deparar com a religião de alguma maneira. Não tem como essa distinção acontecer. A gente não consegue fugir dessa realidade. Estamos cercados por ela e somos, querendo ou não, atingidos por ela. Importante é nós falarmos sobre religião como cristãos que somos. Afinal de contas, seguimos o Evangelho de Jesus Cristo. Domingo à noite você está aqui, na igreja, numa comunidade, se reunindo com a gente. Nós cantamos aqui, nós oramos, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos falar coisas de Deus. E como é que é essa coisa do cristão se relacionar com a religião? O que acontece é que a religião é tida pelo homem como uma resposta às suas demandas existenciais. Quando o homem olha para a vida e ele percebe, por exemplo, o sofrimento, e ele se depara com o sofrimento, ele é atingido pelo sofrimento. Quando o homem olha para a sociedade onde ele vive, vê tanta desigualdade. Quando o homem percebe que na vida debaixo do sol existem coisas que ele não consegue controlar, situações que fogem à sua capacidade de controlar as coisas, ele procura uma saída. Essa saída é a transcendência, é a procura daquilo que não está aqui, mas que está no além. É a procura do divino, é a procura de Deus. E assim é que a religião se apresenta como um caminho para o homem encontrar Deus. Quando digo Deus e me refiro à religião, cabe aqui um parênteses importante. Não significa necessariamente o Deus que nós cremos, o Deus cristão, o Deus da Bíblia cristã. Quando digo Deus e religião, esse Deus pode ser qualquer Deus. Pode ser Maomé para os muçulmanos, pode ser Buda para o pessoal do budismo e assim vai. Ou seja, quando o homem se vê apertado pela existência, em dificuldades, sem conseguir vencer algumas coisas e viver algumas coisas que fogem à sua capacidade de controlar, ele procura Deus, ele procura o divino. A religião entra como um caminho para que isso aconteça. A palavra religião, aliás, é uma palavra que vem do latim, que é a palavra religar. A palavra religar tem essa conotação no latim. Religar, atar, apertar, ligar bem. Ou seja, é uma pretensa capacidade de ligar o homem a Deus ou ao divino. Esse é o caminho da religião. E são várias as expressões religiosas existentes nesse mundo debaixo do sol, as mais diversas, dos mais variados jeitos, dos mais variadas formas. É o homem, de alguma maneira, tentando chegar a Deus, ao transcendente. A religião apresenta esse caminho.
Agora, e para nós evangélicos, e para nós cristãos, que acreditamos no Evangelho de Jesus Cristo, como é que isso funciona? Bem, cabe aqui então a gente fazer esmiuçar um pouquinho o que é Evangelho. O que é Evangelho? Evangelho é uma palavra que vem do grego, euangélio, que na verdade quer dizer boas novas. A palavra evangelho quer dizer boas novas. Alguns estudiosos, alguns historiadores dizem que esse termo era usado pelo Império Romano, já que ele aparece na Bíblia, num primeiro momento, utilizado por Jesus, daqui a pouco a gente vai ver isso, mas é interessante saber que ele vem inicialmente utilizado pelo Império Romano. Quando Roma ia invadir uma região, ela se propunha a invadir uma cidade, invadir um estado, uma nação. O que é que acontecia? Antes que Roma fosse invadir, um batedor ia na frente. Sabe o que é o batedor, né? Aquele que vai na frente para anunciar alguma coisa. Quando a gente está aqui na cidade grande, não é tão comum, mas nas estradas você vê mais isso, aquelas carretas enormes transportando peças de, sei lá, coisas grandes de qualquer coisa lá que você imagina. Na frente sempre vai um carrinho menorzinho, né? Um carrinho com luz e tal, é o batedor. Ele vai vendo se o caminho está certo, ele vai inclusive anunciando, tem um negócio grande vindo aí atrás. Essa é a ideia do batedor. E Roma fazia isso. Ela enviava um batedor, porque também, quem é que queria lutar contra o Império Romano? Ninguém. Quando Roma dizia que invadiu, o pessoal já baixava as armas. Opa, bem-vindo, pode vir. E o batedor ia na frente dizendo, olha, eu estou aqui para anunciar o Evangelho de Roma. As boas novas de Roma. No caso, quando César era imperador, olha, o Evangelho de César está chegando. Bem interessante isso, né? Roma se apresentando como boa notícia e boa nova. E aí vem Jesus e toma esse termo e utiliza para anunciar o reino de Deus. Na contramão de Roma, Jesus está dizendo, a verdadeira boa nova não vem de Roma, a verdadeira boa nova vem do reino de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 14, nós encontramos, pelo que eu pesquisei, a primeira citação dessa palavra. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia proclamando as boas novas, evangelho de Deus. A notícia de que o reino de Deus estava chegando. Então o evangelho é a boa nova. Qual boa nova? E é aí que nós entramos na diferença entre religião e evangelho. Como eu disse, religião se propõe a ligar o homem a Deus, mas essa proposta da religião sempre parte do homem para com Deus. A religião sempre diz, você tem que fazer alguma coisa para que Deus se agrade de você, e assim você receba aquilo que você deseja, tanto aqui como na vida pós-morte. A religião sempre coloca sobre o homem tanto a responsabilidade como essa pseudo-capacidade de encontrar Deus e a divindade. Então, a religião se propõe, cada uma apresenta a sua forma. Uns dizem, faça oferendas, outros dizem, purifique a tua vida, outros dizem, decore o livro tal, outros dizem, obedeça tais regras, a lei, por exemplo, para os judeus, e aí vai. A ideia da religião sempre recai sobre o homem. E nesse aspecto é que nós vemos uma grande diferença entre religião e evangelho, porque evangelho não é uma proposta que cabe ao homem cumprir, porque o homem não pode se religar a Deus. Por isso, o evangelho é conhecido como boa nova. Que boa nova é essa? Quem fez foi Deus. Quem fez foi Jesus. Quem me proporciona um relacionamento com Deus não sou eu. Seja qual for a atitude que eu tome, seja qual for o padrão que eu siga, seja qual for a proposta que eu adote, seja qual for a postura que eu tenha, seja qual for o conhecimento que eu adquira, não posso. Quem faz isso por mim é Jesus. Essa é a boa nova. Não sou eu que faço. Jesus já fez. E isso é evangelho. Aquele que se propôs
a religar o homem, não é o homem, mas Deus. Essa é a proposta diferente, aliás, única do Evangelho. Quando estudamos um pouquinho as religiões, sempre encontramos alguém dizendo, um líder religioso dizendo, olha, está aqui o caminho que vai levar você à divindade. Jesus aparece como também um grande líder religioso, querendo ou não que nesse aspecto essas coisas se confundem, mas Jesus aparece como um grande líder religioso para dizer, olha, eu não tenho um caminho para você, eu sou o caminho. Ele se apresenta como o caminho. A grande distinção entre religião e evangelho é isso. É claro que essa coisa, ela flerta um pouco, ela se mistura um pouco. Aliás, vamos falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. Mas é bom pensar que religião, na verdade, é tentar resolver-se sem um salvador. Eu faço, eu realizo, eu me mobilizo, eu sou responsável por me salvar. Eu mesmo sou meu salvador. E assim eu preciso seguir os padrões e os valores daquela religião. Cristianismo é literalmente se entregar a Cristo como Salvador e não tentar se salvar. O pastor Timothy Keller, alguém que eu sempre cito aqui nas nossas conversas, no livro Fé na Era do Ceticismo, que vale a pena você ler, diz assim, o diabo com efeito prefere os fariseus, homens e mulheres que tentam salvar a si próprios, comparados aos cristãos e maduros e aos irreligiosos, os fariseus são mais infelizes ainda e causam muito mais prejuízo espiritual, porque querem se salvar. Muito bem, muito bacana essa colocação aqui. A linha tênue entre evangelho e religião existe e ela é muito perigosa. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Como eu, cristão, neste século e nesse tempo, me relaciono com a religião. É bom a gente começar essa conversa lembrando que religião e evangelho flertam. A gente não vai conseguir viver o evangelho de Jesus Cristo sem um pouquinho de religião. Em alguns aspectos, eu até recorro também ao Tim Keller nesse sentido, religião e evangelho estão se referindo à mesma coisa em alguns momentos, em algumas situações, mas são diferentes e distintos. Quando a gente fala de grandes religiões, e a gente inclui nesse ranking de grandes religiões o evangelho, não é, o cristianismo, então nesse aspecto macro, o evangelho acaba sendo, ou o cristianismo acaba sendo uma religião. Mas essa linha é muito tênue. Apesar de flertarmos com a religião, esbarrarmos na religião, termos dentro das nossas práticas situações religiosas, o cristianismo, o evangelho é uma coisa e a religião é outra, nós já entendemos isso. Mas essa linha é muito tênue, é muito próximo. E o que acontece frequentemente é uma confusão entre cristianismo, evangelho e religião. Isso não é de agora. Paulo, por exemplo, escreve aos Gálatas, lá no capítulo 1, versículo 6, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Quem estudou aqui com a gente o livro de Gálatas, faz algum tempo atrás já, nós passamos por esse momento muito esclarecedor. Paulo está escrevendo a uma igreja que foi por ele fundada, uma igreja frequentada, formada, baseada em bárbaros, não eram judeus, eram bárbaros, e eles encontraram Jesus, foram encontrados por Jesus, como a gente costuma dizer, o evangelho foi colocado ali, apresentado a eles, e o que aconteceu é que esses caras começaram a andar no evangelho, mas daqui a pouco, judaizantes, gente do mal, cheia de religião na cabeça, foi lá e contaminou esse pessoal. E eles começaram a ficar confusos e a misturar o cristianismo e o evangelho com práticas judaicas, da cultura e da lei. E aí Paulo está escrevendo isso aqui para eles. Atenção, o que vocês estão fazendo aí? Eu estou admirado que rapidamente, depois que eu saí daí, vocês já se perderam. E ele usa uma frase muito interessante. Estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. E aqui é uma pegadinha da língua grega, esse outro usado por Paulo é a palavra héteros, que quer dizer de outro tipo. Não é outro parecido, não é outro igual, é outro diferente. O grego nesse aspecto é muito legal. Então se é outro, não é evangelho.
Então Paulo está chamando a atenção de Gálatas a respeito desse perigo, ou seja, a possibilidade de se viver inserido e tomado pela religião, pensando que se está vivendo o evangelho, é uma realidade. A religião se enfia, apresenta dentro da nossa vida cristã. E o grande perigo é que quando a gente menos percebe, estamos enfiados na religião e não no evangelho de Jesus Cristo. Portanto, essa é a nossa reflexão de hoje. Trazer à comunidade o entendimento que se a vida debaixo do sol não tem sido uma vida religiosa e não uma vida de alguém que quer viver o evangelho de Jesus Cristo. Conceitualmente, cabe algumas coisas importantes aqui a respeito da diferença, ainda abrindo o leque a respeito de evangelho e religião. A primeira delas talvez seja motivação. Motivação de evangelho e motivação de religião são distintas. Religião diz que eu devo obedecer e obedeço por medo de não ser abençoado. É o medo de perder, é o medo de não ser aprovado, é o medo da divindade, é o medo de não ter, é o medo de não viver depois da vida, lá na morte, depois da morte, alguma coisa que eu preciso e que eu desejo. A religião sempre tem a direção de fazermos por medo, uma obrigatoriedade, um peso, uma pressão muito grande. Já o evangelho me ensina a obedecer por amor ao que Jesus já fez por mim. E essa é uma chave muito, mas muito importante. Qual a motivação do meu coração em seguir a Jesus? Qual a motivação do meu coração em estar aqui numa noite fria como essa de domingo? Qual a motivação de fazer qualquer coisa ligada à minha fé? Qual a motivação? O que me motiva? O que me dirige? O que me empurra? O que me leva a fazer? Essa é uma análise que todos temos que fazer. Lembrando que é fácil demais fazermos a coisa certa pela motivação errada. E a religião tem essa pegadinha. Eu já disse aqui algumas vezes que Jesus bate de frente com os fariseus, não é? Várias vezes. E os fariseus eram homens que inicialmente, aprendi essa semana no seminário, está vendo como é bom estudar? Inicialmente os fariseus tinham uma boa índole, queriam guardar a lei, porque o povo havia voltado do cativeiro e precisava que esse movimento acontecesse. Com o tempo eles foram se deformando e tomados pela religião, faziam o certo, mas por motivação errada. Não é interessante Jesus condenar alguém que vai no templo dar ofertas? Não é interessante Jesus questionar alguém que é moralmente correto? Jesus devia questionar os pecadores, essa seria a nossa lógica humana. Esses caras fazem bem. Acontece que o raio-x de Jesus discernia o coração. E os pecadores erravam, mas quando se aproximavam de Jesus, o reconheciam como Messias e rapidamente queriam mudar de vida. É o caso de vários que tiveram contato com Jesus, enquanto os fariseus tinham a aparência correta, faziam a coisa correta, mas a motivação era a autoexaltação, era o medo de que o Deus de Israel pesasse a mão sobre eles, e aí vai. E nessa distinção, Jesus dá preferência aos que são pecadores e não aos que fazem coisas corretas, mostrando para nós o quanto é importante percebermos o nosso coração nessa relação que a gente tem com Deus. O pastor Tim Keller também diz assim: assim existe um grande abismo entre a visão de que Deus nos aceita em decorrência de nosso esforço e a visão de que Deus nos aceita com base no que Jesus fez. A religião atua segundo o princípio: obedeço, logo sou aceito por Deus. Mas o evangelho funciona segundo o princípio: sou aceito por Deus, por meio do que Jesus Cristo fez, logo obedeço. Veja você que o obedecer não é descartado, mas a motivação é que deve ser revista. Também temos uma grande diferença entre religião e evangelho no que tange a identidade e a autoestima. O caminho da religião
é me tornar perfeito. Eu preciso ser melhor a cada dia. Eu preciso ser bom. Seja qual for o padrão que eu vou obedecer ali, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor da minha religião. Eu tenho que fazer aquelas regras e princípios serem cumpridas ao pé da letra. Porque assim eu serei aceito pela divindade a que eu sirvo. E esse é um princípio que faz um grande estrago nas relações. Porque quando eu me torno melhor para agradar a divindade a quem eu quero servir, imediatamente eu me olho como superior àquele que está ao meu redor. A mola propulsora de ser bom, de ser correto e de ser o melhor, mediante a divindade a quem eu sirvo, é a mesma mola propulsora que me torna alguém com um olhar altivo em direção ao próximo. Eu sou bom, eu sou o cara, olha como eu sou perfeito, olha como eu cumpro todas as regras da religião que eu sirvo, olha como eu vivo assim, olha como eu vivo assado. Isso automaticamente me coloca em conflito com pessoas que estão ao meu redor, inclusive aquelas que vivem a mesma fé que eu. Veja como isso acontece, por exemplo, dentro do cristianismo. Nós temos vários tipos de igreja. Nós, por exemplo, somos uma comunidade tranquila quanto a aquilo que nós chamamos de usos e costumes, né? Aqui a gente é bem tranquilo, porque essa é a hermenêutica que nós temos. Nós entendemos que dá para ser assim, sem afetar o principal. Essa situação acontece porque o entorno dos valores do cristianismo podem variar, podem ser interpretados de algumas formas distintas. O centro que não pode ser. Então nós não temos problema, por exemplo, das irmãs aqui da igreja usarem calça comprida, usarem seu brinco, fazerem a sua maquiagem. Não tem problema, só que tem que depilar o sovaco, né, irmã? Faz favor, porque aí já também é demais, né? A gente já não aprova isso aí, tá bom? Estou dizendo aqui do palco para você, né? Então os maridos, por favor, qualquer coisa me procurem, tá certo? Nós somos tranquilos, mas nem tanto assim também, né? Muito bem. Agora, o que acontece é que nós temos irmãos de igrejas distintas, irmãos nossos, que são mais rígidos, que obedecem regras, obedecem normas, gostam de usar um terno e uma gravata. Não tem problema, é só uma diferença. O grande problema é o fundamento disso. Se nós estamos aqui e somos religiosos aqui dentro, sabe qual vai ser a visão para com essas pessoas? São uns careta mesmo esse pessoal aí. Fica usando terno, uma hora dessa, um calor danado. Fica aí cumprindo regra, irmã de um lado, irmão do outro. Usa véu, não usa véu e não sei o que lá. A gente é pronto para criticar. Se nós encaramos o cristianismo como religião, até essa liberdade que nós temos, nós a adotamos como um princípio de superioridade. Nós somos mais cristãos e mais íntegros na nossa espiritualidade do que esses irmãos que ficam aí nessa religião dura deles. E lá também acontece a mesma coisa. Se aquele pessoal lá adota o evangelho e eles são contaminados pela religião, eles vão olhar para a gente e vão dizer, lá não está Deus. Deus não está lá. Eles gostam de música, eles gostam de rock. Olha só como eles fazem. Olha as irmãs de calça e não sei o que lá. Superioridade, tanto do lado de cá como do lado de lá. Por quê? Porque esse é um princípio da religião. A religião nos leva a esse caminho. Já o evangelho me propõe uma percepção, uma autopercepção de quem é limitado. O evangelho me coloca na contramão, me tornando cada vez mais pequeno, cada vez menor, e me refugiando na graça de Deus, mas também no amor de Jesus Cristo. E isso inibe relações de superioridade. Porque se eu sou pequeno e me enxergo pequeno, eu vou olhar para você e vou dizer, Deus, do jeito que você teve graça e misericórdia de mim, eu sei que o Senhor também vai ter do meu irmão. E assim a gente pode caminhar, todos nivelados por baixo mesmo, só um exaltado, que é Jesus Cristo. Quando a religião ela está dentro de nós, vários aparecem, várias propostas de superioridade aparecem. Quando o evangelho é a nossa prática, a gente vai olhar todo mundo do mesmo jeito. E o nosso coração vai ficar tranquilo, porque quem domina todas as coisas é o Senhor. Outra coisa, nessa linha de raciocínio, é a maneira de tratar o outro. Nós hoje temos na pós-modernidade a valorização
do outro, aliás, a minha valorização, perdão, a partir da desvalorização do outro. Um complemento daquilo que a gente já está dizendo. Na pós-modernidade, nós queremos nos valorizar desvalorizando o outro. É só você dar uma olhadinha nas mídias, nas redes sociais. Já não dá mais. É tanto ódio, é tanta coisa. Você não pode escrever nada, que já vem alguém para te chutar, para arrebentar com você. É claro que escondido pela máscara da internet, não é? Todo mundo fala o que quer. Mas essa coisa de projetar o ódio junto ao outro, em cima do outro, é uma maneira de se autoexaltar, uma maneira de se autovalorizar, não é? Fortalecendo o seu eu. O evangelho é o caminho que elimina a necessidade de eu me enxergar como bom, já que tudo me foi dado pela graça. Tudo me foi dado pela graça. E nessa compreensão eu posso realmente valorizar o meu irmão sem dificuldade nenhuma. Alguns conceitos e alguns valores importantes nessa distinção que a gente deve fazer entre religião e evangelho. Mas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais a respeito disso. Eu acho que essa conversa é muito produtiva no sentido de nós termos a coragem de avaliarmos nossa vida. A coragem de nós olharmos para nós e pensarmos o seguinte: eu estou na igreja há tanto tempo, mas eu sou alguém que vive o evangelho ou alguém religioso? Essa é a ideia. Eu quero destacar algumas coisas que a religião valoriza. Não só valoriza, mas que ela realiza por onde ela chega. E talvez seja um caminho para despertar a real situação no nosso coração. A religião, ela é um caminho para a vida dupla. Não tenha dúvida disso. A religião é um caminho para se viver de modo duplo. Aliás, pegando carona no que nós já falamos, é justamente uma das coisas que Jesus tanto condena, a esquizofrenia espiritual. Não é? Por se basear no comportamento humano que não se sustenta por si mesmo, a religião produz um modo de vida duplo. E essa é uma situação muito clara no nosso meio e que nós percebemos ser, como eu disse anteriormente, advertida por Jesus. Por exemplo, Mateus 23, 23, olha a fala dura que Jesus dá aos fariseus. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês limpam o interior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Essa esquizofrenia religiosa é característica da religião, não é? Essa máscara que a religião nos proporciona usar nas nossas relações é muito séria. E a vida dupla é uma característica do religioso. Isso não significa que a gente não vai errar. Isso não significa que a gente vai ser perfeito. O cristão mais genuíno vai errar, porque o erro está em nós. Mas a autenticidade em se seguir a Cristo é uma marca do cristão autêntico e verdadeiro. O religioso está preocupado em aparentar alguma coisa mediante aqueles que o cercam, e também ele tenta, de uma forma bem imbecil, bem medíocre, enganar a Deus, mantendo uma aparência como se Deus não soubesse
que aquilo que ele pensa é o que ele pensa, que aquilo que ele acha é aquilo que ele acha, e que aquilo que ele faz às escondidas está escondido. É claro que não está diante de Deus, mas a mediocridade da religião fecha os olhos das pessoas e faz com que elas se comportem assim. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, já dizia papai e mamãe que estão aqui, inclusive. Né? Essa maneira hipócrita de viver é característica da religião. Aquele que abraça o Evangelho de Jesus Cristo e quer vivê-lo na profundidade do seu coração, tenta a todo custo ser um só. Tenta a todo custo ser transparente naquilo que é. Encarando os seus defeitos, encarando as suas máculas, os seus pecados, reagindo contra elas, entendendo que elas não devem fazer parte da sua vida, pela resposta que ele quer dar ao Deus que morreu por ele, e é autêntica, mas o religioso não encontra esse caminho. O pastor Ed Renekiewicz, no seu livro, o livro mais amargo da Bíblia, falando sobre Eclesiastes, diz assim: aproxima-se de Deus com suas palavras, com seus ritos, mas sua vivência diária é oposta aos ritos que pratica e às confissões que verbaliza. Isso é muito comum. A gente não precisa gastar muito tempo nisso. A religião também se propõe a atender às necessidades do coração humano. Ponto. Isso é muito importante. O religioso, ele vai atrás de Deus porque a dor faz procurar Deus. Foi o começo da nossa conversa. Alguma coisa faz ele procurar Deus. Eu vou na igreja porque tem alguém na minha família enfermo. Eu vou na igreja porque o meu negócio está quebrando. Eu vou na igreja porque o dinheiro está acabando. Eu vou na igreja porque eu preciso mudar de casa. Eu vou na igreja... geralmente é por aí que a coisa funciona. Não é? E nós queremos nos livrar desse mal. E a proposta da religião é essa. Tudo vai mudar na sua vida se você obedecer esse Deus vai se agradar de você e ele vai derramar bênção sem medida na tua vida. E você vai ser a pessoa mais feliz deste mundo. Você não ouve isso no Evangelho. Isso é um contraponto ao Evangelho. Queremos que o mundo onde vivemos seja transformado. Quando estamos procurando religião, é isso que nós queremos. Queremos solução para os nossos problemas. Queremos alívio circunstancial. Não queremos transformação. Queremos sossego e paz, como um sinal, inclusive, de que Deus me ama. Ele vai me dar paz, Ele vai me ajudar em tudo aqui que eu tenho como necessidade. Caminho religioso. Aliás, essa ação que a religião faz, ela vai de encontro à necessidade das pessoas e ao anseio das pessoas. É claro. E o Evangelho também, dentro da sua característica de religião, infelizmente, se tornando uma religião, propõe esse tipo de solução para os problemas desse mundo. E aí todo mundo vai atrás, é claro, porque todo mundo quer ver seus problemas resolvidos. Quem é que não quer ter os seus problemas resolvidos, não é? E aí nós vemos uma ação que é cíclica. Ela começa e termina, termina e começa e termina. É a ganância do coração se encontrando com a solução falsa do problema. E depois mais ganância, e mais solução falsa, e mais profecia falsa, e mais palavra enganosa. E é uma roda que não para mais. Esse é o caminho da religião. Você já viu algumas matérias, você deve ter visto, se você não foi vítima, por exemplo, sinto muito se já foi, de golpes de estelionatários. Aí a gente vai assistir lá na televisão, ou então na internet, e vê lá, fulano, tantas pessoas na cidade foram passadas para trás. Aí a gente fica com dó da pessoa, puxa vida, foi passado para trás. Aí você vai ler a matéria. A matéria é assim, como é que chama? Estelionato, né? Estelionatário propunha o seguinte: olha, eu tenho um dinheiro retido, mas eu preciso pagar uma taxa para arrancar esse dinheiro. Tá lá, ó o documento aqui, veja só, é só você me dar R$1.000, que eu vou lá no banco, libero esse dinheiro, e mediante o que eu tenho lá, eu vou te dar R$5.000. Quando? Agora! Aí eu fico assim, do 1.000 e recebo 5.000, é uma vontade, é uma coisa, e cai no golpe. É a ganância que alimenta o enganador.
E a religião propõe isso, uma ganância humana de ver seus problemas resolvidos, que alimenta uma máquina religiosa. Venha, faça o teu voto, venha, se prostre mediante aqui as situações da comunidade, da igreja, da religião, seja lá qual for, cumpra isso, cumpra aquilo, uma máquina. E o mais interessante é que, se a religião propõe alívio, ela cobra. Ela cobra por esse alívio. Ela cobra dinheiro. Ela cobra envolvimento, ela cobra emocionalmente, ela cobra psicologicamente, ela cobra espiritualmente. Há uma cobrança por parte da religião muito forte, que machuca as pessoas, que fere as pessoas. E o mais interessante é que quando o negócio não dá certo, a culpa nunca é do líder religioso, a culpa nunca é da igreja, a culpa nunca é de Deus, a culpa é sempre de quem foi lá na religião. Ah, é que você não tem fé. A palavra foi liberada, mas você não teve fé, irmão. É a religião se alimentando e propondo uma realidade inexistente. Ah, então quem abraça o evangelho vai sofrer mesmo. Olha, eu estou quase para dizer que sim. Toma a tua cruz e me segue é o quê? Parquinho de diversão? Como ovelhas colocadas no meio dos lobos. Tranquilo. Como diz meu professor de grego, mamãozinho com açúcar. Você imagina o professor de grego dizendo que grego é mamãozinho com açúcar. É propaganda enganosa, né? Misericórdia. Mas é isso. Evangelho não é a solução dos problemas que nós vivemos aqui. Ainda cabe uma aspas enorme aqui, que a gente conte com a graça de Deus. Que a gente conte com a misericórdia e do cuidado do Senhor. Ele cuida da gente. Eu poderia subir aqui para você e te contar alguns milagres muito bonitos que eu vivi na minha vida. Mas eles são a exceção que é fruto da graça e da misericórdia de Deus. Não a regra. A religião vende isso como regra. E esse é o grande perigo de quem abraça esse caminho da religião. O evangelho é claro. As circunstâncias podem ser as mesmas, você vai ser transformado. Eu vou ser transformado. Eu vou aprender a lidar com elas e vou me preparar para a efetiva transformação de todas as coisas quando tudo convergir a quem? A Cristo. Agora não vai ser assim. Agora vai doer, agora vai machucar. A gente já falou sobre isso, não quero nem gastar muito tempo. Mas essa proposta enganosa é religiosa. O evangelho não faz isso conosco. A religião produz superioridade e orgulho. Essa é a terceira coisa que eu preciso correr para falar para você. Estamos no tempo da superioridade, dos super ungidos, dos maiores, dos melhores, dos mestres, dos blaster. O pessoal nem anda mais, eles agora flutuam. É uma coisa louca, cada vez mais. E é interessante que isso está dentro do cristianismo religioso, se assim a gente pode dizer, não é? Quanto maior, melhor. Ninguém quer ser pequeno, ninguém quer ser servo. A religião produz essa superioridade, esse orgulho. E o evangelho nos coloca na contramão, Mateus 20, 28, nos lembrando aqui, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Enquanto a religião diz, você tem que ser o melhor, no evangelho Jesus Cristo diz, seja pequeno, seja inferior, seja o menor, se curve, ajude, se prostre. Essas são as lições de Jesus. Inclusive, de uma forma muito interessante, apresentadas por Paulo lá em Filipenses 2:5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento? Que mesmo sendo Deus, não quis se agarrar ao fato de ser Deus, mas se esvaziou. Que se esvaziou. Kenosis, se esvaziou, diminuiu. E tomou a forma de servo, e sendo servo até a morte e morte de cruz.
Esse é um princípio do Evangelho que é um contraponto muito forte à religião, perdão. Então, nós muitas vezes, tomados por um sentimento religioso, observamos a nossa força, a força do nosso caráter, a grandeza da nossa alma, da nossa pureza, da nossa moralidade ilibada, perfeita, e a gente enche o peito. Cuidado, isso é religião. Evangelho é sou pequeno mesmo. Evangelho é dependo da graça de Deus mesmo. Evangelho é vou lavar o pé do meu irmão. Não é quero a glória, quero a honra, quero Deus vai me honrar. Esse discurso é loucura, gente. É contraponto ao Evangelho. Isaías 2,12, o Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Quarto e último lugar, a religião explora em demasia o fator emoção. Religião gosta de trabalhar com emoção. Na sua necessidade de chegar ao transcendente, o homem busca experiências emocionais para dirigir a sua vida. Aliás, nós vivemos numa época em que a experiência é colocada lá em cima. Tô certo, Lino? Produção não adianta mais. Fazer um bom produto não adianta mais. O negócio é experimentar. Os marqueteiros, o negócio deles é gerar experiência. Por quê? Uma condição óbvia. Você tem tanto carro sendo produzido hoje, a maioria deles é igual, diferentes nas suas categorias, mas você pega uma mesma categoria, está tudo ali meio igual, que você não sabe qual você vai consumir. Aí vem o marketing do consumismo e diz, vamos te dar uma experiência. E aí a revendedora de veículos monta um dia em que eles chamam um quarteto de cordas, e você é convidado para fazer uma degustação de vinho e queijo, e você fica lá, e um clima muito bonito, e aí eles colocam um tapete vermelho, e é uma experiência incrível, e você vai, e você entra naquele lugar, todo mundo muito bonito, todo mundo tratando você muito bem, e aí você senta naquele carro que é o mesmo, igual o outro que você experimentou semana passada, e você, aquela experiência, época da experiência. Essa é a movimentação que nós vemos, e a religião se apropria muito disso. O que é que você está sentindo, irmão? Temos que ter uma reunião que... E cada vez mais, né? É uma loucura isso. E eu falo com propriedade, porque já produzi muita emoção. Se a gente chamar o tecladista aqui, irmão, eu vou abaixar o tom da minha voz. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai chorar, vai entregar a carteira, vai entregar o carro, vai entregar tudo. Cuidado comigo, cuidado. Quando eu começar assim, a Ana joga alguma coisa em mim. É mais fácil do que você imagina. E a religião proporciona um ambiente emotivo muito forte. Isso não quer dizer que o Evangelho a gente não sente nada. Bobagem. Eu acho que a questão genuína de se chorar diante de Deus, de se alegrar diante de Deus, está valendo, mas não é o chefe, não é o carro-chefe da coisa. O carro-chefe da coisa é o Evangelho, que entra na minha mente e vai me transformando. Não é a emoção que eu sinto, mas é o Evangelho que me transforma, porque a emoção que eu sinto passa. E é o que eu disse agora há pouco, a gente entra numa roda cada vez mais, daqui a pouco não sabe nem o que está fazendo. E nesse movimento de utilização da emoção, é que as bobagens acontecem. Já ouviu falar do termo catarse? O termo catarse é utilizado para denominar aquela comoção que toma conta de uma multidão. Por exemplo, o cara está no estádio de futebol. Ele foi torcer pelo time dele. Que legal, vou torcer com o meu time e tal. É uma pessoa tranquila, pai de família, trabalhador, um cara legal, um cara não tem ficha na polícia. Não estou falando de bandido, torcida organizada, estou falando de torcedor. Mas de repente ele está lá e começa uma briga. E o pessoal que está do lado dele, é isso aí, tem que bater nesses caras mesmo, nós temos que bater. E daqui a pouco ele, é verdade, a gente tem que bater mesmo. E ele sai, pega uma madeira e dá na cabeça do cara e mata o cara. Ele foi envolvido por uma catarse, não estou tirando a culpa, mas é um movimento psicológico que acontece nas multidões.
Várias tragédias em estádio têm essa leitura. Várias. Você vai procurar na história e na internet, você vai encontrar. O cara nunca fez nada, o cara sempre foi bom, estava no meio daquele povo, saiu matando o outro. Por quê? Você acha que isso não acontece na religião? Daqui a pouco você está lá, nem sabe por quê. Está chorando. Está todo mundo chorando, eu estou chorando também. Chora, ou então ri, e é uma coisa, uma comoção. E aí vem aquela coisa que daqui a pouco você faz as coisas sem pensar. Evangelho não tira a nossa capacidade de pensar nunca. 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 Aliás, o Evangelho nos impulsiona a puxar o freio de mão. É uma coisa paradoxal, mas é. Puxa o freio de mão, vai devagar. Olha só o que Paulo diz, por exemplo. Aliás, Paulo não. Tiago diz, Tiago 1,19. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Puxa o freio de mão. Seja alguém pronto para ouvir. E esse pronto é a palavra grega tax, que quer dizer rápido, ligeiro, veloz. É daí que vem a palavra taquicardia, é daí que vem a palavra taquigrafia, prontidão e rapidez. E Paulo nos diz, seja pronto e rápido para ouvir. Pensa. Não tire a emoção, não tem nada a ver. Mas seja alguém que reflete. Para que no meio da emoção você não seja alguém manipulado e roubado, como é característica da religião. Quem age apressadamente, movido pela emoção, corre o risco de errar. Quem quer viver o Evangelho de Jesus Cristo tem a capacidade, reconhece, melhor ainda, a capacidade de pensar e de entender o que está fazendo. Portanto, irmãos, encerrando a nossa série de conversas, quero lembrar você que esse é um grande desafio que a gente tem. Estamos vivendo o Evangelho de Jesus Cristo ou estamos abraçando mais uma religião? Transformando o Evangelho em religião ou vivendo o Evangelho de Jesus Cristo? Essa é uma resposta que eu não tenho por você. Você tem por você. Porque diante de tudo que nós conversamos, é necessário que haja uma coisa que fica na tua cabeça durante essa semana, remoendo, pensando, reavaliando as tuas posturas, tua atividade, teu jeito de reagir a tudo que a gente vive. E assim, eu espero que se você tem abraçado o Evangelho como religião, você diga, opa, não está certo isso aqui. Deixa eu aprumar direito o meu negócio aqui. Ou se você está vivendo o Evangelho e tentando fazê-lo, porque essa é uma tentativa que todos nós fazemos diariamente, você diga, louvado seja o nome do Senhor. Aliás, nas duas coisas diga, louvado seja o nome do Senhor. Que bom que a gente tem a palavra para nos esclarecer esse tipo de situação que tanto engana as pessoas. Porque o grande risco, o grande perigo é um só, irmão. O tempo está passando. Para todo mundo o tempo está passando. E daqui a pouco a gente olha para trás e fala, uau, essa lanterna, essa luz de alerta demorou para acender, eu gastei tanto da minha vida de forma religiosa, mentirosa, hipócrita, superficial, pensando no hoje, me deixando levar pela emoção e todas essas coisas que a gente falou e outras que nós podíamos falar, mas já foi tarde, já perdeu tanto tempo, então que não seja assim. E que Deus nos abençoe abrindo os nossos olhos em nome de Jesus. Nesse mundo debaixo do sol, cuidado com a religião. Saiba que ela existe, que a gente flerta com ela, mas o nosso negócio, usando aqui um termo também não tão apropriado, é o Evangelho. Nossa parada é o Evangelho. O caminho que a gente quer é o Evangelho de Jesus Cristo e que Ele nos ajude em nome de Jesus. Fecha os teus olhos, vamos orar.